que você contasse um pouco da sua trajetória, da sua vida em geral. Tá, primeiramente agradecer, Rafael, Fábio, Cleison, todos vocês, pela deferência ao meu nome. Né? Tempo é dinheiro, mas tem algo que não se compra, que é saber agradecer, e a gratidão é algo que a gente também tem bastante pelos alunos que possuem carinho pelo nosso nome. Então, a deferência e o carinho também é recíproco, e saibam que estou aqui, estarei sempre à disposição dos três, sempre que precisarem. Vamos lá, né? Contar um pouquinho da minha história. A minha história é um pouco vindo de tragédias e glórias, né? Como diriam Racionais. Mas, em princípio, a minha primeira opção não foi o direito. Né? Eu venho do curso de Serviço Social da UFAL, um curso completamente marxista, né? E aquilo onde eu achava, viva la revolução, né? Aquela coisa toda. E depois eu tive um problema de saúde seríssimo. Eu tive um tumor na mandíbula que gerou uma infecção grave. Precisei largar o curso. E diante disso, eu comecei a fazer o curso de Direito no Centro Universitário Tiradentes, que até então se chamava Faculdade Integrada Tiradentes. E a FITS, perfeito. E diante disso, comecei o curso sem qualquer tipo de provisão. Eu estava completamente perdido, literalmente perdido. Não me enxergava naquele curso. O curso de uma verve principalmente liberal, e eu, até então, com toda aquela bagagem marxista, porque passei 5 períodos no primeiro período diante de vários infortúnios que o meu problema de saúde gerou. E isso foi caminhando, né, até o ponto que eu comecei o meu estágio na LNPP, que é um dos maiores escritórios de advocacia aqui do estado de Alagoas. Da LNPP eu comecei a ganhar dinheiro e percebi, poxa, aqui é um bom local para mim. Mas a construção de teses jurídicas era o que fazia movimentar, acordar cedo, ir para um juizado no interior do estado era o que movimentava. Mas, ao mesmo tempo, eu não me enxergava defender uma empresa que fazia com que eu tivesse que defender o corte de água de pessoas. Né? Então, ali eu ficava extremamente incomodado naquele momento, mas por uma imaturidade, eu acredito, naquele instante, no meu processo jurídico de aprendizagem. Depois, saio da LNPP, na época de estágio ainda, estava no terceiro período da faculdade. Entro no Banco do Nordeste, Brasil. Depois sigo para a Advocacia Geral da União. Da Advocacia Geral da União, sigo para a Defensoria Pública do Estado de Alagoas, onde passo 9 meses. A maior parte do meu período, passo 6 meses na nona vara criminal. Diante disso, adquiro uma experiência muito gratificante com o Dr. Hildson Martins, a quem eu devo bastante, um defensor público, que atuou por muitos anos na nona vara. Ao fim, estagio no escritório da advocacia de um amigo meu que hoje está em Portugal, o querido Augusto. E sempre que eu estava estagiando, eu sempre percebi 3 coisas, né? Primeiro, uma formação integral, e aqui vai a dica para todos os alunos. Uma formação integral envolve ensino, pesquisa e extensão. Não adianta o aluno ficar só nos muros da faculdade. Ele precisa levar seu conteúdo para transformação social. E ele precisa pegar aquele conteúdo e investigar na realidade posta. Então, é essa formação integral que os grandes pedagogos pensaram a título de um ensino superior. A termos de bacharelado, obviamente falando. E foi isso que eu busquei na minha formação. Eu sempre fiz parte do grupo de pesquisa biopolítica e processo penal. Sou formado por André Sampaio e Hugo Leonardo, né? E também, desde o 6º período, integrei o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, onde hoje estou na qualidade de coordenador do Departamento de Sistema Prisional de BCCRI a nível nacional. Então, assim, a construção ela é paulatina, mas ela é sempre gradativa. Aos poucos, mas sempre crescendo. Então, assim, basicamente, em miúdos,
Essa é um pouco a minha trajetória no mundo jurídico, onde o torneio do Tribunal do Júri também foi o torneio do Tribunal do Júri da OAB, o primeiro e o segundo, né? Também foram momentos extremamente significativos para mim, foi divisor de águas na minha formação e na minha colocação na inserção no mercado de trabalho. E é isso. Acho que deu para dar uma iniciada, né? Diante disso, eu sei que tem muitas perguntas, vamos lá. Deu sim. E eu concordo com o senhor, não dá para o aluno ficar só em cima do muro da faculdade, porque a faculdade ali é só um norte, é só uma base, posso dizer, uma base pequena. Aí a gente formou, saiu da faculdade, eu posso dizer, se o aluno ficou só naquele ensino da faculdade, ele vai sair da faculdade sem saber advogar. Essa é a minha opinião particular. Não, concordo Entendeu? em gênero, número e grau. E vejo que esse projeto de vocês é um projeto de extensão. Isso. Por mais que a gente não coloque como projeto de extensão, partindo do pressuposto que estamos ainda, né? Vocês estão no processo de graduação, estão terminando todos três, mas isso, já que estamos falando de faculdade, instituição, isso é um projeto de extensão sem falar que é um projeto de extensão. Uhum. Então, vejam como isso é importante e vocês estão galgando sem nem saberem que estão galgando. Muitas vezes sem nem dar o nome, né? Mas partindo desse pressuposto, né? E uma outra curiosidade, eu queria que você falasse um pouco sobre você ter escolhido essa área criminal na advocacia, porque, de uma certa forma, o direito penal ele é fascinante. Não desmerecendo as outras áreas do direito, mas no direito penal, o advogado ele tem a chance de tirar um injustiçado da cadeia, de dar de volta uma liberdade àquela pessoa que muitas vezes é presa e condenada injustamente. Então, na advocacia criminal, o advogado tem esse privilégio. Aí, assim, fazendo minha pergunta diretamente, você estava em outro curso, depois decidiu fazer direito, mas quando você entrou no direito, ao decorrer do curso, você foi se apaixonando pelo direito penal, pela advocacia criminalista, ou quando você iniciou a faculdade de direito, você já sabia que era essa área que o senhor queria trabalhar? Então, não, eu não entrei sabendo já que queria a advocacia criminal. Muito pelo contrário. Eu tentei até seguir o ramo civil, mas é um sub-ramo, né? O ramo é direito penal, processo penal, esses sub-ramos civil, processo civil, trabalhista. Isso aí, um abraço para minha amiga Paula e Thalita. Ela só chama de sub-ramo. Mas, partindo dessa questão, né, que você me faz, eu comecei a me apaixonar quando eu percebi no grupo de pesquisa biopolítica e processo penal, porque minha vontade sempre no serviço social era entrar em um grupo de pesquisa. E eu nunca consegui porque sempre tinha algum problema de saúde na época. Então o André Sampaio disse, não, aqui o grupo é anárquico, entra quem quer, essa hora que quer. O grande desafio é permanecer no grupo. E de fato era. Foucault, Deleuze, Guattari, os textos que o André passava pra gente eram textos muito densos na época. Hoje ele até melhorou um pouco mais, mas na época o bicho pegava. E quando a gente começou a estudar sobre a ótica do processo penal, uma perspectiva Foucaultiana, eu consegui ali atrelar a minha bagagem do serviço social, ao direito e também a área criminal. Então foi quando a coisa fez sentido para mim. E tem um texto da Vera Malaguti que é Marx com Foucault. Ali para mim foi uma virada de chave e desde então virei fã da Verinha Malaguti Batista, a professora da UERJ. E aquilo para mim começou a fazer todo sentido. E não só sentido, como também me apaixonei pela seara criminal e nunca mais abandonei. Por mais que eu seja um criminalista nato, eu também me sinto hoje com a responsabilidade de advogado. Que muitas vezes não pode abrir mão do processo civil, que muitas vezes uma causa boa, por exemplo, as causas administrativas da Braskem. Muitos advogados pegaram. Eu também peguei algumas causas administrativas da Braskem. Obviamente foi a chance única que a advocacia alagoana possuiu de levantar valores consideráveis. E
nisso também, e é onde a gente precisa ver a oportunidade. A gente não pode fechar os olhos para outras áreas e dizer, eu só atuo nessa área. Nessa área. Não, você precisa ter uma marca. Qual é a sua marca? A minha marca e outro problema que a gente tem, né? Falando agora de Alagoas. Alagoas, os grandes advogados, eles atuam e atuaram em eleitoral. Por quê? Porque o poder político e o poder econômico no estado de Alagoas, eles se confundem. E isso faz com que a gente tenha necessidade de também estar atuando na área eleitoral. Veja como é importante a gente conhecer a realidade histórica, econômica e social de onde a gente está pisando. Então, eu sempre parto desse pressuposto. Se eu estou em Alagoas, eu tenho que olhar quais são os grandes advogados. Vamos lá, eu vou pegar aqui Zé Moura Rocha, que foi um grande advogado, sempre falo o nome dele, porque para mim é uma grande inspiração, já falecido. Mas o escritório do Nabor, salvo o melhor juízo, do Nabor e do Ares, faziam eleitoral. Marcelo Brabo, os maiores eleitoralistas que nós temos. O escritório do Fernando Falcão, o sócio dele faz eleitoral. Então, assim, a gente tem grandes advogados, e a maioria dos advogados, dos grandes nomes, Fábio Ferrari, que acabou de deixar a advocacia, advogado criminalista, mas também fazia eleitoral. Então, veja o quanto e o como esses advogados eles tiveram um olhar percussiente para analisar a realidade e verificar como é que eles poderiam se inserir no mercado de trabalho. Eu acho que essa é a grande virada de chave para a gente estar pensando. Então, eu sou um advogado criminalista, atuo em algumas áreas cíveis, porque a experiência que eu adquiri na Defensoria Pública do Estado de Alagoas me permite fazer isso, mas eu não avanço ainda para a área eleitoral, que eu tenho uma projeção, tenho um interesse, mas daqui a pouquinho ainda, porque eu sei que os prazos são 24 horas, 12 horas até, e o bicho pega lá na seara, né? Não é fácil não. É isso mesmo. E eu concordo com o senhor. Um bom advogado não deve se apegar apenas em uma área, mas sim ser específico em uma. E mais, uma área que a pessoa não domine, um exemplo, se chegar um direito do trabalho, eu particularmente não gosto. Ao mesmo tempo também não vou dispensar o cliente. Pegar a causa do cliente, vou chegar em um amigo, advogado, trabalhista e vou fazer a parceria com ele. Eu estou te passando aqui o caso. Aí você pega o caso, me passa, um exemplo, 30%, fica nisso. Mas ao mesmo tempo você não perde o cliente, que eu acho isso fundamental. Mas enfim, para a gente terminar, eu queria que o senhor falasse assim, a advocacia sempre esteve em primeiro plano? O senhor pensou chegar a fazer concurso público? Ou sempre quis advocacia? Eu nunca pensei, nunca penso e acho que nunca pensarei em nada para além da advocacia. Porque, e olha como é interessante, né? Recentemente até minha avó chegou para mim e disse, meu filho, você não pensa não em fazer concurso? Aí eu cheguei e falei, não. Porque tem algumas coisas na vida que a gente precisa ter convicção. Não pode titubear. Porque senão o inimigo é tentador. E começar do zero, fazer começar do zero, porque pode ser que você esteja chegando no sucesso já ali, próximo, aí você, poxa, eu vou desistir, vou começar do zero de novo. Então, assim, eu nunca pensei nisso. A advocacia, ela sempre foi muito bondosa comigo, até nos momentos difíceis, sendo bem honesto. E eu sempre sou muito grato à advocacia. Acho que eu devo uma gratidão à advocacia de uma maneira... E por isso que eu nunca pensei em outra coisa. Agora, por outro lado, tem uma verve acadêmica na pesquisa que muitas vezes faz com que a gente tenha dor de cabeça para unir pesquisa, unir a docência, unir a advocacia, muitas vezes atuação na OAB, como até pouco tempo eu estava na Comissão de Defesa de Direitos Humanos como presidente, mas ainda estou como integrante da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB, estou como presidente do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Então,
a militância que a gente tem faz com que a gente fique exaurido no final do processo. Então, a advocacia, ela também ela é ciumenta. Se ela vê que você está correndo para outros lados, ela vai dizer: ei, rapaz, eu tô com saudade de você, venha para cá, venha. Então, a gente precisa também delimitar nosso espaço, senão o burnout nos espera, né? E é isso que eu posso deixar já como dica. A gente tem que se reconhecer nossos limites, saber quais são os limites que nós temos. Porque se a gente também quiser atacar para muitos lados, o esgotamento está bem próximo. Então, eu particularmente, em que pese falar isso, mas estar fazendo tudo isso, eu dou aula só 2 noites. Dou aula toda noite. Porque eu sei dos meus limites, eu sei enfim, das minhas possibilidades também. Mas esses são pontos fundamentais para que a gente possa estar avançando. Né? Já diria Sun Tzu, né? Conheça teu inimigo e conheça a si mesmo, que de 1 milhão de batalhas não perderás nenhuma. Então, basicamente, acho que é isso. E eu acho assim, né? Um bom advogado é aquele que já sabe que quer ser advogado desde a faculdade. E é isso. Não tem nenhum outro caminho que vai te desviar. Porque eu acho que não é só na advocacia, mas como em qualquer outra profissão na vida. Se a gente sabe o que quer e vai atrás de é isso e pronto, não tem plano B, é só o plano A. Eu vou morrer ali tentando e vai ser isso. E a gente faz com amor. Poxa, não tem sensação melhor. Eu acho que é inevitável. Vai acabar te levando a ser um dos melhores. Porque se você faz algo com amor... E veja quando eu tive 2 experiências que foram marcantes na minha vida, né? A primeira foi quando a gente conseguiu uma revogação, eu como estagiário do Dr. Hildson Martins. E quando eu fui comunicar para a mãe do rapaz que a gente conseguiu a revogação, ela ficou de joelho na minha frente chorando. Caraca. Aí eu abracei ela, levantei. Aí eu disse: não chore não. Senão eu vou chorar aqui com a senhora também. Não vou chorar também. E aí eu disse: não chore não, que a gente vai chorar junto. E aí, mas ela entrou em prantos na minha frente. Mas ali eu percebi, eu disse: caramba, eu quero fazer isso. Não aquele momento de dor dela, né? Mas a felicidade da liberdade. Eu quero poder estar contribuindo com a felicidade da liberdade. Com essa alegria inenarrável da liberdade. O segundo momento foi em torneio do Tribunal do Júri. Né? Simulado da OAB, os 2 primeiros torneios. Aquela experiência, aquele frio na barriga, aquelas viradas de noite, estudando o processo ali, né? No processo de preparação, eu percebi ali que, poxa, aqui é o meu lugar, sabe? Então, nesses 2 momentos, eu já sabia que as coisas eram para mim. Então, e também a pesquisa, né? A pesquisa no biopolítico processo penal também, satisfação inenarrável.